compartilhar na minha página. Deixa eu... Boa noite, Regiane, seja bem-vinda. Deixa eu escrever aqui uma coisinha. Oi, pessoal que tá chegando. Tem algumas pessoas que têm procurado o Evangelho na minha página no Facebook. Então eu já vou compartilhar. Ah, o que você fez, amor meu? Clica aqui pra mim, por favor, que eu tava escrevendo. Aê! Obrigadinho. Que assim o pessoal que procura na minha página já acha, né, gente? Aí, Michele, boa noite, Michele. Clica aqui, ó. Aí, agora aqui. Aí. Oi, Gi. Beijo, Giovana. Beijo, filha. Um beijo, Mariana. Oi, Mariana. Oi! Tava mandando oi no Instagram pra vocês. Obrigada. Olá, Mariana, boa noite. Boa noite. O pessoal tá chegando. Isabel, um beijo. Quem mais? Fico de longe, gente, não enxergo direito. Carmen Campassi. A Rejane, a gente já mandou beijo. A Dila já curtiu, a Dila já comete. Moacir, Juliana acabou de chegar. Quem mais? Lidiane, minha amiga, querida também. Acabou de entrar, boa noite. Ela é a nossa Beca Milano de Jabuticabal, gente. Faz bolos, tortas, coisas... Tortas não, bolos. Bolos, cupcakes, coisas maravilhosas. E ela é linda. Mariana, ajeita aqui pra mim, filho. Gabi, beijo, Gabi. Você tá bem, Gabi? E a barriga? Deu agora, né? Vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa prece. Deixa eu ver esse monte de livro daqui. Deixa eu ver aqui, fica melhor. 6 horas. Então vamos iniciar o nosso evangelho, elevando o nosso pensamento a Jesus. Faço essa rogativa hoje em especial
a todos que passam por algum momento de provação, que Jesus, o nosso Mestre amado, possa ser percebido em sua presença amorosa na vida desses espíritos, encarnados e desencarnados, que no momento da prova estão expurgando as desorganizações energéticas do seu espírito, realinhando a sua caminhada ao trajeto seguro das leis divinas, reaproximando-se de cada uma delas, mergulhados que somos na lei de amor, que é a lei divina. Que todos esses espíritos possam erguer a sua fronte para o alto, reconhecendo em Deus nosso Pai, o Pai amoroso que não nos falta, que possam ter alimentadas as suas esperanças, possam ter alimentadas as suas forças para recomeçar, seja diante de que situação for, que eles possam ter a certeza de que jamais estão sozinhos ou abandonados, e que possam, através da oração, perceber a presença, seja intimamente, seja sob a faceta do amparo, a presença dos amigos espirituais, dos seres que o amam e que acompanham de perto, torcendo, trabalhando e vibrando para que cada um deles consiga passar pela prova com galhardia. Que possamos todos nós, nesse momento, vibrar para todos esses espíritos, incluirmos-nos diante das provas que atravessam e que nos chegam na nossa caminhada, as contrariedades, as presenças de espíritos que de alguma forma acionam em nós conteúdos menos felizes que trazemos. Que possamos, Jesus, no esforço diário de realizar o bem, transformarmos as nossas vibrações e realizarmos o caminho libertador da compreensão e do avanço moral e espiritual que cabe a cada um de nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. O item 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Então, logo aqui no primeiro trecho, na primeira frase, a pureza de coração é inseparável da simplicidade. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa simples. Não é dessa simplicidade que o Evangelho está falando. É da simplicidade de pureza de coração que exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Jesus era um espírito simples, absolutamente simples. Eurípides Barçanufo, um espírito simples, puro de coração.
E não confundamos pureza de coração com ingenuidade. Não é disso que o Evangelho está falando, pelo menos dentro da minha compreensão, após ler e refletir nisso aqui, através das minhas próprias necessidades. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer, o espírito, em corpo infantil, traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos um modelo de verdadeira pureza, Jesus. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Então, se a gente for analisar a infância, o ser no corpo infantil, o espírito no corpo infantil, a avaliação mais profunda enquanto espírito não tem pureza de coração, não é? Mas, do ponto de vista da vida presente, e isso tem uma razão de ser, a gente vai falar já sobre isso, é factível, é possível, é uma representação que faz sentido. Por isso Jesus tomou como representação da humildade, da pureza de coração, da simplicidade. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Então, essa semelhança, de pureza, ela tem uma razão de ser que inclusive está explicada no Livro dos Espíritos, e eu vou procurar aqui. Essa aparência de inocência, de candura, traz para todos nós, espíritos encarnados, uma oportunidade de reorganizarmos a nossa intimidade espiritual. Porque a aparência de um bebezinho desperta em nós toda uma afeição, todo um cuidado. Então, muitas vezes, naquele corpinho, e nisso a divindade, nisso e em tudo, a divindade é perfeita. Imagine que nos deparamos, muitas vezes, num corpinho delicado, infantil, de um bebezinho, um ex-assassino, um ex-pedófilo, um ex-criminoso político. Ali está. E o que desperta em nós? Graças a Deus, desperta em nós toda uma paixão, uma amorosidade, uma delicadeza, E isso, olha a perfeição divina, Nós cuidando daqueles que hoje a gente rejeita. E fomos cuidados, Nós quando bebezinhos, mesmo com todos os nossos erros do passado, fomos olhados com carinho. Aí me ocorreu aqui, veio muito forte na minha cabeça assim, mas e essas crianças que são maltratadas desde a infância, que não despertam a afeição da mãe, que não despertam a afeição do pai? E aí pode haver, isso está escrito também no Livro dos Espíritos, mas não convém agora a gente ficar discorrendo sobre isso, mas existem os laços da reencarnação, não é? E nesse caso, quando a criança é alvo da agressão de adultos, quem responde, não era para ela passar por isso, não. Quem responde por isso é o adulto. Porque dentro da estruturação cultural, física na qual vivemos, a obrigação material, moral, intelectual, emocional, psicológica de conduzir a criança é do adulto. Então, quem está falhando é o adulto. Ah, Sônia, mas pode haver um laço difícil aí entre mãe, porque tem mãe que não suporta meu filho? Pode. E às vezes é uma prova escolhida pelo espírito reencarnante. Mas sempre é uma
um comprometimento perante as leis vindo por parte do adulto. Então, essa figura, né, bonitinha dos bebês, ela tem essa aparência de inocência. Tá aqui na pergunta 300, na pergunta 300, não é a partir dela, na pergunta 385, diz assim, que essa aparência de inocência não é uma superioridade real sobre o que foram antes. Então, a aparência do bebezinho não é, da superioridade dele, né? Não é uma superioridade real. E essa aparência desperta afeição e delicados cuidados. Kardec até coloca assim, é Kardec mesmo. Não, gente, não é Kardec, é o Espírito da Verdade. Coloca assim, diante de um caráter áspero e intratável, o amor dos pais seria extremamente enfraquecido. Ao passo que, supondo que seus filhos são bons e dóceis por causa dessa aparência, né, eles lhes dão toda a sua afeição envolvendo-os com os mais delicados cuidados. Porque a Deus existe o amor divino que quer que nós nos transformemos. E a lei da reencarnação é um grande propósito, é uma grande proposta de amor divino para nós nos recuperarmos. Então, aqui no finalzinho da explicação da pergunta 385, da resposta, eles dizem assim: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, tornarem-se melhores. A fragilidade da tenra idade os torna flexíveis. Essa é outra razão pela qual a gente, espírito, né, já espírito, reencarna, vem piquititinho, vai crescendo, né? Porque nesse piquititinho, especialmente de 0 a 7 anos, é um terreno muito fértil para a gente semear aquilo que vai ajudar o espírito a transformar, a dar cumprimento ao seu planejamento reencarnatório. Então ele continua: a fragilidade da tenra idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir. Essa é a nossa função como adulto, fazer progredir o espírito reencarnado naquele corpinho. É quando se pode corrigir seu caráter e reprimir suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por essa razão que a infância é não apenas útil, necessária, indispensável, mas também a sequência natural das leis estabelecidas por Deus e que regem o universo. Então faz parte da lei de amor, justiça, amor e caridade, né? Aí eu vou aproveitar que me fizeram uma pergunta, agora eu não lembro quem foi, me fizeram uma pergunta sobre maternidade, há umas 2 semanas atrás, eu acho. E eu vou aproveitando esse gancho aqui, dessa explicação que o Espírito da Verdade dá, que é um momento precioso, né, a infância, e falar da questão da importância da missão paterna e materna, porque não é só uma missão materna, né? Na pergunta 582, Kardec questiona: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Paternidade vem antes, inclusive, dentro do Livro dos Espíritos, a importância da paternidade vem antes da explicação sobre a maternidade, que está lá na pergunta 890. Então, na 582, olha a resposta. É incontestavelmente uma missão. Então, a paternidade é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que determina mais do que o homem imagina sua responsabilidade para o futuro. Por quê? Quando a gente assume por maternidade, paternidade um ser, a gente está educando esse ser para que o planeta seja melhor. Se o planeta está hoje assim, pode ser que tenha faltado, pode ser não, tenho certeza. Faltou sustentação na correção das más tendências dos espíritos que hoje estão fazendo horrores com o nosso planeta, com o nosso Brasil, né? Faltou a transformação moral desses espíritos.
não quiseram. Talvez tenham tido pais que fizeram tudo que podiam, e isso pode acontecer, porque em última instância a escolha é do Espírito. Talvez o Espírito não tenha desejado aprender. Isso acontece, gente. Vocês não conhecem, não? A família, por exemplo, tem 8 filhos. Aí tem assim, 5 que, nossa, super corretos. Aí tem 2 mais ou menos e tem um que é da pá virada. Não quis. Mesma educação, os mesmos pais. Não quis, né? Então ele fala assim: Deus colocou a criança sob a tutela dos pais para que eles a conduzam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa ao conceder à criança uma constituição frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. E aí ele vai discorrendo e no momento ele fala que isso pode render os bons frutos e endireitar o caráter do seu filho. E para eu encerrar, falando da questão da maternidade que me perguntaram há 2 semanas atrás. Pergunta 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais, aos seres humanos e aos animais? E a resposta é ambos. Então, tanto é virtude como é instinto. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos com o interesse da conservação deles. No animal é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados se tornam desnecessários. No homem persiste por toda a vida. Inclui um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Aí aqui embaixo ele fala, né? Kardec vai perguntando, peguem depois o Livro dos Espíritos, tem na internet se você não tiver em casa, da 890 até a 892, que ele fala sobre isso. Aí as próximas perguntas eu não vou dar as respostas para suscitar a curiosidade de vocês. Uma vez que o amor materno faz parte da natureza, por que há mães que odeiam os filhos e muitas vezes desde o seu nascimento? Essa é 891. 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, estes não são desculpáveis por não terem por eles a ternura que teriam caso os filhos agissem de outra forma? Aí a resposta vocês vão procurar depois no Livro dos Espíritos, tá bom? Mas eu acho que eu já dei as respostas, né, no início do comentário de hoje. Então é isso, gente. Quando fala de pureza de coração, nessa lição, obviamente está vinculada ao amor. O tanto que o ser ama, né? E o amor é sempre mais instruído e purificado, como está no capítulo 11, na lei de amor aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Que o espírito da criança pode ser muito antigo, né? Que traz imperfeições. Que a gente tem uma missão com esses seres. E que essa imagem da inocente da criança tem um porquê, graças a Deus, né? A gente se apresenta dessa forma para que a gente tenha a chance de reorganizar intimamente as nossas questões morais, né? Dentro desse planejamento reencarnatório novinho. Nossos filhos, eles não são reis, não são rainhas, não são príncipes nem princesas, nem senhores de engenho. Nossos filhos são espíritos. Por isso, André Luiz nos diz que a fase até os 7 anos de idade é o período mais propício para a reeducação do espírito. A nossa reencarnação é reeducativa. Todos nós estamos aqui para nos reeducarmos. E o compromisso dos pais ou dos responsáveis perante esses espíritos é conduzi-los moral e espiritualmente, fazê-los progredir moral e espiritualmente. O Evangelho não diz materialmente. Então nós devemos centrar as nossas ações, o nosso pensamento, em conduzir esses espíritos da melhor maneira possível até os ensinamentos de Jesus, para que eles possam, com uma mente renovada, nova, que eles receberam durante a reencarnação, quando renascem no berço, para que eles possam adquirir esses valores morais que servirão mais adiante no seu caminhar, nas outras fases do espírito, na puberdade, na mocidade, na fase adulta e na velhice, servirão como filtros perante os acontecimentos do dia a dia. Porque quem não tem a base do Evangelho não tem filtro. Quem não tem a base do Evangelho aceita qualquer coisa. Quem não tem a base do Evangelho não reflete. Então segue conforme
conforme melhor comprar, ele vai seguindo. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado até os 7 anos, porque, via de regra, a gente acha que criança até os 7 anos, ou pequenininha, para ser enfeitada feito árvore de Natal. Pode até enfeitar feito árvore de Natal, né? Pode até enfeitar, mas é importante que não nos esqueçamos do nosso principal compromisso, que é conduzi-los até Jesus, até Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Então eu também acho que quando Jesus diz deixar vir as minhas criancinhas, nesse sentido também, do Espírito estar pronto, estar preparado a receber novos ensinamentos com menos recusa, com menos dificuldade, porque é um período, exatamente por isso, esse período reencarnatório, que é favorável a essa transformação. Também aqui, quando diz no Evangelho, né, que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, olha, simplicidade e humildade. A Sônia já disse, e a gente vai reforçar aqui. Humildade não é exterior, simplicidade não é exterior, é interior. Então, quando a gente cruza na rua com pessoas que... Tem pessoas que gostam de andar de chinelo, de cabelo comprido, de barba mal feita, sem tomar banho. Então tem tudo aquele estilo hippie, vamos dizer assim. Então a gente às vezes olha e fala assim, que pessoa humilde. Não, essa pessoa não é humilde. Nós não podemos falar que alguém é humilde ou não, ou deixa de ser, simplesmente ao olhar para ela. Eu tenho uma experiência de muitos anos com irmãos em situação de rua. E ali, se a gente olhar externamente para ele, como o mundo classifica a humildade, a gente fala, nossa, quanta gente humilde. E ali, de experiência própria, a gente vê quão orgulhosos eles são. A tal ponto de eles terem família e não quererem ficar com suas famílias, porque não querem disciplina, não querem ordem, não querem organização familiar. Eles querem fazer o que eles querem, a hora que eles querem, da maneira que eles querem. E essa rebeldia faz com que eles vivam na rua. Porque na rua eles não têm limites. Preferem passar as necessidades materiais, a fome, o frio, né? E se negam a ter uma família, a ter um teto, onde eles poderiam, na oportunidade também reencarnatória que tem, transformar todas essas dificuldades que trazem. Portanto, meus amigos, humildade é interior, simplicidade é interior. Podemos ter o exemplo de simplicidade, o nosso modelo e guia que é Jesus. Jesus, em seus ensinamentos, com aqueles com os quais ele conversava e falava do Evangelho, de acordo com o grau que tinha o espírito, o grau até mesmo de, como se diz assim, de escolaridade, ele falava de uma maneira. Então, a cada um, ele levava o Evangelho, os seus ensinamentos, de maneira que era compreensível. Fica aqui, então, vou deixar para vocês um convite. Durante muitos anos, fizemos esse trabalho com alimento e Evangelho. Ultimamente, nós íamos fazendo o trabalho chamado Evangelho, Café e Pão na Praça. Todos os domingos, a gente ia até a praça, levava a explanação do Evangelho, conversava com simplicidade com eles, os nossos irmãos em situação de rua, e servia o café, o pão, um bolo e alguns outros quitutes. Devido à pandemia, foi preciso interromper o trabalho. Mas assim que retomar esse trabalho, assim que retomar a normalidade, e aos poucos e poucos a gente confia que isso vai acontecer, nós retornaremos com o nosso trabalho. Porque nós precisamos acreditar nesses nossos irmãos, assim como Jesus acredita na gente. Acreditar como? Aquilo que a gente possa vir a ser, e não aquilo que a gente é. Então todos nós merecemos uma oportunidade, todos nós recebemos tantas e tantas oportunidades durante tantos e tantos momentos na nossa existência. E nossos irmãos também merecem uma oportunidade, né? Então, o convite fica para vocês. A hora que a normalidade chegar,
retomaremos o trabalho. Vocês estão todos convidados a participar conosco desse trabalho na praça. E aí, vivenciando no nosso dia a dia, a gente vai conseguir assim ter uma vivência mesmo, uma experiência do que é ser humilde, e o que é ter aparência humilde e o que é ser humilde. Agora, eu gostaria de fazer um convite para vocês. No dia 2 de maio, domingo próximo, às 13h30, vai acontecer uma live solidária. Essa live é em benefício da Escola Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. Então é um convite que eu faço a todos vocês para estarem assistindo essa live, compartilhando, estando participando conosco, até colaborando, aqueles que desejarem colaborar. Vai ter o número do Pix lá, e no momento é só estar sintonizado aqui com o YouTube, que vai poder ter um canal de participação e de ajuda. Então essa live será transmitida pelo youtube.com/Escola Eurípides Barçanufo. Nós estaremos postando durante essa semana esse endereço e essa live para aqueles que assim o desejarem. E terá a participação musical do Moacir Camargo, do Rodrigo Cassabian e da Camila, que são músicos, né? E estarão assim nos encantando com toda certeza e tocando as fibras mais íntimas do nosso ser, com músicas realmente que nos elevam e nos ajudam a estabelecer uma sintonia mais elevada. A Mayla colocou: meus livros estão todos grifados hoje com essa live. Não sou mãe ainda, mas quero estar preparada para o trabalho com os pequeninos quando for hora. É isso aí. Faz fora. Eu quero dizer o seguinte, agora, todos vocês que tiverem interesse em compreender essa dinâmica do espírito reencarnante, existe um livro chamado Nossos Filhos são Espíritos, do Hermínio de Miranda. Leiam que vocês vão gostar. Para quem é mãe, para as futuras mães, para as mães em potencial e para os pais também, né? A maternidade, paternidade é um desafio, gente. É um desafio. São relações que a gente não sabe nem desde quando vem. E esses dias uma pessoa me perguntou, né, dias para trás, Sônia, eu tenho dificuldade em fazer meu filho ajudar a recolher os brinquedos. Eu falei para ela, eu também sempre tive, né? Porque olha a gente falando assim, depois assim, nossa, Sônia, o neto, tudo perfeito, né? Gente, a gente lida o tempo inteiro com outros espíritos, são 2 espíritos, né? A Giovana, a Mariana. Então assim, e aí eu lido com o neto lida comigo e a gente vai, mas a bênção, que eu penso que o neto colocou muito bem, quando eu nunca tinha parado para pensar nessa reflexão, né? Deixar vir a mim os pequeninos, ou seja, Jesus dizendo assim, dá a eles do meu evangelho, deixa eles vir para junto de mim, né? Então é um desafio constante, e aí é que está a bênção, porque quando a gente tem o evangelho, quando o evangelho está dentro da família, você dá, e o Neto colocou muitíssimo bem, você dá a esses espíritos em fase infantil, depois vão para a adolescência, depois para a idade adulta, um sustentáculo, é como se eles tivessem uma força maior. Não é que não vai acontecer coisa ruim, ou ele não vai chorar, ele não vai se decepcionar, mas ele vai ter recursos para se reerguer, para lidar melhor com essas situações, para não se desesperar, para não achar que o caminho mais fácil é o melhor, para que ele tenha coragem de enfrentar as situações difíceis dele, dentro dele, né? De se posicionar no bem, enquanto todos estão fazendo, mas você não vai fazer, não vou fazer, eu sei que não é legal, não vou fazer, mas você é isso, você é aquilo, e ele vai ter essa fortaleza íntima de dizer, tá bom, mas não vou fazer, não vou topar, não quero. Não vou agredir meu corpo, não vou... Isso, ele não vai ficar dando lição de moral, eu espero, né? Espero. Mas ele vai se proteger. Consciencialmente ele vai dizer, não vou entrar nessa. Então, essa
essa fortaleza mesmo, é um recurso espiritual muito importante, o Evangelho. Aliás, é essencial para a gente se manter no caminho, inclusive para pai e mãe saber até onde pode ir, o que faz bem, o que não faz, o que a gente fala, o peso daquilo que a gente fala, como é que entra na cabeça desse ser que está com a gente, né, que está sob a nossa responsabilidade. Então, assim, conversa sempre, Evangelho sempre. A Juliana diz assim: a Marina tem muito mais afinidade com o Crediano que comigo. Parece realmente um encontro de almas mesmo. Ai, bem, só muda os endereços. Eu só fiz pôr no mundo, querido. Mariana tá rindo aqui. Mas é assim, é meu papaizinho, né? Eu sou a bruxa da casa. Mas o neto não é molenda, não. Mas é assim mesmo. Bom, tem as afinidades mesmo, né? Elas existem. Isso é um fato, viu, Juliana? Vamos ver. E a gente pode ver mais para frente também que entre espíritos, os que vêm em corpos femininos e masculinos, como filhos, existe o chamado vinculações e desvinculações. Afetivamente, a gente se vincula a determinados espíritos, que depois a gente retoma com eles para poder conduzi-los no caminho do bem e acabar com essa vinculação. Então, a partir de gêneros, né? A partir de gêneros. Fica assim a vinculação enquanto o amor de espírito para irmãos, de espírito para espírito, irmãos que fraterno, são... né? O amor fraterno. Do mesmo pai. Mais para frente a gente pode retomar esse assunto. É muito interessante. Tem um livro chamado, aquele do Emmanuel, que é fininho, Vida e Sexo. Vida e Sexo. Vida e Sexo, ele é bem fininho, mas explica bastante sobre isso. Fala. Então, a Gabriela diz assim, ó: a barriga está grandona, 31 semanas. Ai, que linda! Rafaela já ultrapassou a semana de gestação que Malu nasceu. Gabriela, aproveita o anterior dos 7 anos, dá um tempinho a mais de evangelização para a Rafaela. Rafaela já está sendo evangelizada no útero, na barriga. Então tá certo. O Henrique está dando um bom final de semana para todos os amigos. Você também, querido. A Carmen está dizendo excelente explicação. A Mayra está dando boa noite. Boa noite, Mayra. A Gabriela já disse boa noite. A Juliana, um abraço para o Crediano, viu, Juliana? A Isabel, boa noite. Quem mais? É isso. É isso. Então vamos encerrar, né, queridos? Já passamos 3 minutinhos aí. Faz a prece aí. Pede para fluidificar a água e faz um passe. Nesse momento em que os nossos pensamentos puderam estar aquecidos pelas verdades de vida eterna do seu Evangelho Jesus, rogamos a sua presença carinhosa em todos os lares do nosso querido Brasil, em especial dos lares dos nossos irmãos que sincronizam conosco. Que a falange dos bons espíritos, dos amigos espirituais, possam envolver cada um desses nossos irmãos, derramando sobre eles vibrações amorosas e harmoniosas, de coragem e bom ânimo para toda essa semana que se inicia. Rogamos, Jesus, que todos possam ser beneficiados com essas vibrações também que possam ser derramadas, fluidificando as águas de todas as casas, onde sabemos que a espiritualidade amiga, bondosa e amorosa, deposita na nossa água todos os elementos necessários ao nosso reequilíbrio espiritual, ao nosso reequilíbrio físico. Agradecidos somos, Jesus, pelas inúmeras bênçãos que temos recebido, pelas oportunidades do dia a dia, pelas oportunidades de trabalho e de aprendizado. Agradecer também, Jesus, as contrariedades por que passamos, as dificuldades que enfrentamos, que são lições para o nosso aprendizado. Embora no momento nos revoltamos muitas vezes contra essas dificuldades, mas com o nosso pensamento no seu Evangelho, com o nosso pensamento nos seus ensinamentos, sabemos que são oportunidades
de avaliação da nossa reencarnação, do momento por que passamos. E também são sinalizadores daquilo que já mudamos e o tanto que ainda temos que transformar em nós. Agradecido Jesus, rogamos por todos os nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nas penitenciárias, casas de detenção, aos nossos irmãos em situação de rua, que o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe possam envolver a todos, envolvendo-os, Jesus, amorosamente e depositando em suas mentes sempre uma luz de esperança e de confiança. Agradecidos, Mestre, rogamos ainda uma vez que nos ampare e nos proteja e nos mantenha hoje e sempre sob a sua paz. Que assim seja. Tchau, tchau, pessoal. Beijos. Até terça. O Crediano mandou um abraço pra gente. Outro pra você, Crediano. Beijo, pessoal. A Mariana, a mão da Mariana aí. Tchau, tchau. Tchau.